Boa noite a todos. Começa agora mais um estudo sobre o livro do pastor Mark Dever, O que é uma igreja saudável? E hoje nós veremos o resumo do capítulo 2 e 3 desse livro. Esse livro você encontra gratuitamente no Ministério Fiel. Vamos acompanhar esse estudo que fala muito dos nossos dias. O texto inicial é de Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o 12. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 12. E diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante perante a terra. Até aí. Nesse estudo de hoje, nós lemos lá no capítulo 2, no início, que o autor conta uma experiência que ele teve durante a faculdade. Ele e um amigo começaram a frequentar uma mesma igreja. Ele se tornou membro da igreja, Mark, mas seu amigo não. Esse amigo só chegava na hora do sermão. Até que certo dia ele perguntou para o amigo: Por que você não se torna membro da igreja? E o amigo respondeu: Porque se eu me filiar a essa igreja, os membros vão me tornar menos ativo. Olha só essa resposta. Há muitas pessoas assim, que acham que a sua filiação a uma igreja que não satisfaça alguns requisitos pessoais vão torná-la menos ativos, ou elas não vão trabalhar para o Senhor direito. A resposta para essas pessoas é a mesma que Mark Dever deu ao seu amigo. Ele disse assim: Você nunca pensou que unindo-se àquelas pessoas, sim, elas poderão torná-lo menos ativo, mas você pode ajudá-las a serem mais dinâmicas. Nunca considerou que isso pode ser parte do plano de Deus para você e para elas? Então, com base nisso, nós estudaremos hoje o que diz no capítulo 2 e no capítulo 3. O que é uma igreja saudável? No primeiro capítulo, recapitulando, nós já vimos que uma igreja saudável é aquela que tem por objetivo a glória de Deus, e um membro de uma igreja saudável foi reconciliado com o Senhor e foi reconciliado com o povo de Deus. E hoje nós veremos o que é uma igreja. Primeiro ele diz que uma igreja não é um lugar. Uma igreja não é um prédio, não é um ponto de pregação, não é um provedor de serviços espirituais. Uma igreja é um povo, o povo da nova aliança, o povo comprado por sangue, o povo de Deus. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 5, versículo 25.
Leia aí na sua Bíblia, Efésios 5, 25. Olha só o que está escrito. Efésios 4, 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A igreja é um grupo de pessoas em crescimento, em santificação. Por isso, nós devemos amar essas pessoas, servi-las, ter paciência para com elas, pensar na igreja como uma família. Se os seus pais, se a sua irmã, os seus filhos fracassarem em satisfazer as suas expectativas, você vai expulsá-los da sua família? Não, né? Você vai ter perdão, você vai conceder perdão, você vai continuar membro dessa família. Não é assim? Ninguém sai da família. Por mais que uma família tenha problemas, as pessoas permanecem na família. Um pai não deixa de ser pai porque teve problema com o filho. O filho não vai deixar a sua família deixar de ser filho porque teve problema com o pai. De maneira alguma. Eles vão trabalhar para que essa harmonia no lar continue. Assim também a igreja é uma família. Nós precisamos ajustar as nossas expectativas, né, e ter paciência com a igreja. A igreja é uma família. Não se sai da igreja assim como não se sai de uma família. O que é uma igreja? A igreja não é um lugar, tampouco uma estatística. O segundo ponto nesse capítulo. A igreja é um corpo unido a Cristo, que é a cabeça. É uma família unida por adoção por meio de Cristo. Há muitos pastores que anseiam pastorear grandes igrejas, mas esse anseio não é aquele orientado pela palavra. O que os pastores devem almejar é, seja a igreja grande ou pequena, que a igreja chegue à maturidade espiritual. John Brown, pastor do século XIX, dirigida a um dos seus alunos recém-ordenado, uma pequena igreja, ele escreve uma carta, ele escreve o seguinte: eu conheço a vaidade do seu coração, e uma das coisas que vai atingi-lo profundamente é que a congregação que lhe foi confiada é muito pequena, principalmente quando você a compara às congregações de seus irmãos ao seu redor. Mas sinta-se seguro em uma palavra vinda de um homem já idoso e experimentado. Quando estiver perante Cristo, prestando conta dessa congregação que recebeu lá no trono de julgamento, você saberá que recebeu o suficiente. Há igrejas grandes, mas imaturas na fé, imaturas no amor, na caridade. Não adianta ser uma igreja rica se não for uma igreja verdadeira. Não adianta possuir um templo de 700 milhões de reais e ser uma sinagoga de Satanás. Por isso, voltando ao texto inicial, nós vemos Caim como assassino de seu irmão. E ao ser perguntado onde Abel estava, ele respondeu: acaso sou eu tutor, cuidador do meu irmão? E ele responde com total indiferença. Nós, como membros da família da fé, devemos cuidar dos nossos irmãos. Os seus dons são necessários para o corpo de Cristo. Os cristãos devem encorajar a sua família na fé, a igreja. Olha só o que nós lemos no texto de Marcos, no capítulo 3, do versículo 32 até o 35. Leia aí também na sua Bíblia, Marcos 3, do 32 ao 35. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então Jesus lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e os meus irmãos?
E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A igreja é a família de Cristo. É por isso que a igreja deve permanecer e lutar para permanecer unida para a glória do Senhor. No capítulo 3, sobre o que é uma igreja saudável, ele ainda vai traçar sobre o que não é uma igreja e o que é. Ele diz que igreja saudável, uma definição, é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Então, o que é uma igreja saudável? Uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Como nós já falamos, a igreja é uma família. Se você é um pai cristão, o que você deseja para os seus filhos? Se você é um verdadeiro filho, o que você deseja para a sua família? Você deseja ter uma família saudável, uma família cujos membros trabalhem, amem, vivam juntos, conforme Deus planejou que essa família fizesse. Nós também devemos desejar e nos esforçar para sermos uma igreja saudável. Então, nós definimos uma igreja não pelas nossas expectativas, mas pelo que a palavra nos ensina. Uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e impecável. Ela não resolveu todos os seus problemas. Pelo contrário, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e os enganos do mundo, da nossa carne e do diabo. Então é uma igreja que procura sempre se conformar à palavra de Deus. Não existe igreja perfeita. Você pode ir para a igreja do pastor mais famoso, mais reformado do mundo. Se você for para a igreja do pastor John Piper, você vai ter problemas lá também. Porque onde há pecador, há pecado. Onde há igreja, há problema. Todas as igrejas, grandes, pequenas, têm as suas dificuldades, têm as suas carências, têm os seus pecados, têm os seus problemas. Mas é necessário ver se essa igreja está caminhando crescentemente para refletir o caráter de Deus, ou se é uma igreja que já deixou de ser igreja, uma igreja apóstata. Há muitas igrejas hoje que deixaram de ser igreja de Deus, porque abandonaram a Bíblia, abandonaram as Escrituras, abandonaram a pregação, abandonaram a boa teologia e só pregam mensagens de autoajuda. Recentemente, um pastor conhecido na internet deu uma entrevista e várias coisas foram perguntadas para ele. O que você é a favor? Sobre as drogas, e ele falou que ele era a favor. Sobre o aborto, ele falou que ele era a favor. Sobre casamento do mesmo sexo, ele falou que era a favor. Então, não, eu sou a favor da descriminalização, né? Mas a Bíblia condena essas coisas. Então, uma igreja que reflete crescentemente o caráter de Deus é uma igreja que se conforma à palavra de maneira contínua, que vai a cada dia buscando crescer, porque não existe igreja perfeita, porque não existe ninguém que esteja totalmente santificado nessa vida. Por isso nós precisamos ter paciência com as nossas igrejas, por onde é que você vai encontrar uma igreja com dificuldades e uma igreja que precisa dos seus dons, que precisa do seu serviço. Tem gente que fala assim: mas eu não tenho cargo na igreja. Se você ora, você já tem um cargo, né? Muito importante, o ministério da oração. Todos os dons na igreja são necessários. Você é membro da família de Cristo. Todos os membros da família são importantes e são necessários. Então, o que é uma igreja saudável? Anote aí, é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Escrevendo a Timóteo, o pastor da igreja em Éfeso,
Paulo disse na sua segunda epístola que a Bíblia tornaria Timóteo habilitado para toda boa obra. Então, o que isso significa? Que não havia qualquer boa obra para a qual a Escritura não prepararia Timóteo, ou a nós. Se houvesse algo que nossas igrejas acham que deveriam ser ou fazer, e isso não estivesse nas Escrituras, o apóstolo Paulo estaria errado. Porque nesse caso ele não poderia ter dito que as Escrituras nos preparam para toda boa obra. O que é muito intrigante nos nossos dias é que muitos pastores querem reinventar a roda. Eles têm a Bíblia, mas se apegam aos livros de autoajuda, a psicologias, a métodos de crescimento inventados pela boa criatividade humana. Entretanto, esquecem da inspiração divina que ensina tudo que uma igreja deve ser, nos habilita para toda boa obra. A doutrina da suficiência das Escrituras, as Escrituras somente as Escrituras e nada mais do que as Escrituras. Então, vamos considerar agora de modo breve 6 momentos na linha histórica da Bíblia que nos ajudarão a perceber que desejamos igrejas que reflitam incessantemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Você sabe que a Bíblia conta realmente uma história. É uma única história. E essa história tem inúmeros enredos secundários, mas todos fazem parte de uma única e grande história. O primeiro ponto é a criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é formado segundo a imagem de Deus. Ele é o único que reflete a Deus, ou se parece com ele. Depois nós temos a queda. O homem decidiu não refletir o governo de Deus. Ele se revoltou contra Deus. Ele começou a trabalhar para manifestar seu próprio governo. Por isso o Senhor deu ao homem aquilo que ele desejava e o baniu da sua presença. Terceiro momento, nós temos Israel. Na sua misericórdia, Deus estabeleceu um plano para salvar um grupo de pessoas, a fim de cumprirem seus propósitos originais para a criação, que é a manifestação da sua glória. Depois nós temos Cristo. Uma das principais lições que o antigo Israel nos ensina é que seres humanos caídos, entregues a si mesmos, não podem refletir a imagem de Deus, embora tivessem as vantagens da lei, da terra e da presença de Deus. E Cristo não somente refletiu a gloriosa santidade de Deus por meio da obediência à lei, mas também demonstrou a gloriosa misericórdia e amor de Deus ao morrer na cruz em favor dos pecadores, sofrendo a penalidade da culpa que eles mereciam. Depois nós temos a igreja. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, fomos vivificados quando fomos batizados na morte e ressurreição de Cristo. Por isso Paulo disse: todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. E por fim a glória. Refletiremos mais perfeitamente a imagem de Deus, quando o contemplarmos com perfeição, na glória. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 de João 3, 2. Santos como ele é santo, amando como ele ama, unidos com ele. Esse versículo não é uma promessa de que nós seremos deuses, é uma promessa de que a nossa alma vai resplandecer sobremaneira com o caráter e a glória dele, como perfeitos espelhos cujas faces estão voltadas para o sol. Então, eis uma recapitulação disso aí. Deus criou o mundo e a humanidade para refletirem a glória do seu ser.
Adão e Eva, que deviam refletir a imagem de Deus, não fizeram isso. Nem o povo de Israel. Por isso, Deus enviou o seu Filho para manifestar seu caráter santo, amável e remover a sua ira contra os pecados do mundo. Em Cristo, Deus veio ao mundo para revelar-se a si mesmo. Em Cristo, Deus veio ao mundo para salvar-nos. Agora, a igreja que recebeu a vida de Cristo e o poder do Espírito Santo é chamada a manifestar o caráter e a glória de Deus a todo o universo, testemunhando em atos e palavras a grande sabedoria de Deus e a sua obra de salvação. Então, tudo é uma história. Tudo faz parte de uma grande história, a história da nossa salvação. Uma imagem de Deus, para a imagem de Deus nós somos criados. Nessa imagem nós perdemos a nossa refração original, nós paramos de refletir a imagem de Deus, porque o nosso pecado manchou essa imagem. O povo de Israel não conseguiu, e a lei não consegue salvar, apenas mostrar o pecado, mas Cristo veio e agora a igreja é purificada, essa imagem é de novo restabelecida para que todos os outros conheçam a Jesus, sendo refletidos na imagem de Deus. Então, tudo é parte de uma história. E a igreja saudável é a que busca refletir o caráter de Deus. É que busca iluminar o mundo, ser a luz do mundo, o sal da terra. O que você procura numa igreja? Boa música? Um lugar onde as coisas acontecem? Uma ordem tradicional no culto? Que tal um grupo de rebeldes perdoados que Deus pretende usar para manifestar a sua glória diante de todas as hostes celestiais, porque eles falam a verdade a respeito dele e se parecem cada vez mais com ele, sendo santos, amáveis e unidos. Isso é uma igreja. Pense mais sobre o que é uma igreja. Não é um local onde nós queremos algo particularmente para as nossas vidas, para receber uma bênção, para fazer amizades. Não é um clube. Igreja é um povo que reflete crescentemente o caráter de Deus no mundo. Se você encontrar um povo assim, essa é uma igreja saudável. Faça parte dela. Todos nós somos necessários na igreja, porque nós precisamos uns dos outros. Não existe crente sem igreja. Não existe crente fora da igreja. Todos os crentes são aqueles que refletem o caráter de Cristo e ajudam uns aos outros. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dirija e que a cada dia nós possamos refletir o caráter de Deus. E assim, já que fomos reconciliados com Deus, somos reconciliados com os irmãos para servi-los. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite.